Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro semanal, Mensageiro Fraterno. Com muita alegria estamos aqui juntos para podermos desenvolver aqui uma reflexão importante, mais uma reflexão importante para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada, para o nosso processo de mudança, de crescimento, de evolução. Que essa mensagem encontre você no momento de abertura, no momento reflexivo, no momento de ponderação, no momento para que possa, de alguma maneira, fazer efeito em tudo aquilo que você tanto deseja. Convido a você que se concentre, que esteja contigo mesmo, que fique atento, atenta ao que se passa intimamente. Às vezes passamos por momentos desafiadores, momentos assim que nos sufocam, que às vezes, em muitas situações dessas, geralmente não temos uma percepção exata daquilo que acontece conosco. E temos uma impressão assim de uma certa pressão interna, de alguma coisa que nos traz dúvidas, nos traz receios, nos traz assim alguns temores e inseguranças. E assim vamos caminhando em alguns momentos da nossa vida. Nós sabemos que todos nós estamos aqui num processo de educação. O processo da vida material é um processo de educação. É um processo onde nós estamos elaborando em nós mesmos as condições de equilíbrio, condições de entendimento, condições de compreensão, de uma maneira que seja efetivamente frutífera no nosso dia a dia, para que sejamos cada vez mais equilibrados, conscientes e felizes no final de tudo. A felicidade é uma consequência, a felicidade é um resultado, a felicidade depende de algumas situações, e muito daquilo que nós vivenciamos, essas situações elas podem ser muito bem elaboradas e trabalhadas de acordo com aquilo que nós podemos realizar. Precisamos tomar consciência que em algumas situações também nós não conseguimos exatamente aquilo que seria importante e desejado. Aí que entram outros recursos, como o entendimento, a compreensão, a capacidade que nós temos de elaborar, de desenvolver em nós o entendimento sobre e como nós vivemos. Eu gostaria de refletir junto com você que me ouve, que me assiste nesse instante, nesse nosso momento, a seguinte frase: a paz começa em mim. Eu diria, a paz também começa em você, não só em mim, mas todos nós aqui, nós podemos pensar exatamente dessa maneira: a paz começa em mim. Da mesma maneira que a paz começa em mim, as dificuldades e os problemas também. As situações onde eu posso ficar desequilibrado, perturbado, a perturbação também começa em mim. A frustração começa em mim. E nós podemos compreender que nós somos verdadeiramente aqueles que desenvolvem as consequências do que nós vivemos. Às vezes é um pouco difícil de entender isso, justamente porque muitas pessoas passam por situações difíceis e acabam pensando, poxa, mas se sou eu que desenvolvo, onde eu estava com a cabeça para pedir uma situação difícil, ou em que momento eu fiz de alguma maneira para poder viver o que eu vivo hoje. Em sã consciência, ninguém quer sofrer. Todos nós queremos a paz, a harmonia, a tranquilidade, o bem-estar, a prosperidade. Essa é uma condição desejada. E assim nós vamos trabalhando em nós para podermos alcançar isso. E isso é um desafio para todos nós, não é para um ou outro, para todos nós. E se você nunca se viu numa situação desafiadora, pode ter certeza que isso pode acontecer com qualquer pessoa. E geralmente algumas pessoas até acabam pensando, que eu já vi assim, tipo de um seguinte comentário:
Por que nós temos que ficar esperando os problemas, as dificuldades, o sofrimento? Será que nós não poderíamos viver de uma maneira isenta da dor e das dificuldades da vida? Isso seria de fato algo desejado. Mas se nós pensarmos, a vida material nos traz desafios. Até existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, a 924, onde nessa pergunta existe um comentário e, lógico, na sequência vem a pergunta, né? Então ele fala assim, vou até ler aqui para não perder a palavra que eu acho que é importante. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Então essa é uma pergunta interessante para que possamos elaborar um pouco a nossa compreensão sobre a vida, né? Sobre aquilo que nos acontece. Então existem males e situações que chegam a qualquer pessoa. Mesmo aquelas consideradas, fulano é tão bom, por que foi acontecer isso com ele? Por que essa situação teve esse peso, se essa pessoa talvez não tivesse feito por merecer uma dificuldade tão grande? Então nós precisamos realmente compreender. Será que nós temos meios de evitar problemas ou situações bem desafiadoras? Essa é uma questão que nós devemos refletir. E eu diria nesse momento, porque isso aqui é uma reflexão, nós precisamos compreender o que é que nós estamos fazendo aqui. A vida material, só abrindo aqui um parênteses, né? Às vezes as pessoas falam assim, poxa, porque Deus deveria acabar, por que Deus não acaba com a guerra? Por que Deus não acaba com o crime? Por que Deus não toma não decide eliminar os problemas, as doenças? Por que Deus permite a morte? E aí nós devemos realmente considerar alguns pontos importantes. Deus não pode terminar a guerra, porque não foi Ele que começou. Deus não pode curar todo mundo, porque nem todos estão em condições de equilíbrio interno para receber a cura. E a doença, ela faz parte de um processo de aprendizado, onde nós precisamos compreender que aquilo que eu gero internamente vai manifestar no meu corpo físico também, não só no mundo exterior, mas no nosso corpo. Então, se nós estamos desequilibrados emocionalmente com algumas questões, podemos ter certeza, isso vai manifestar no nosso corpo de alguma forma. Pode ser em relação a um sistema imunológico mais fragilizado, que toda hora a pessoa pega uma gripe, coisas simples, até doenças mais importantes, como cânceres, como problemas cardiológicos, e no sistema gástrico e assim por diante. Então nós podemos ver que nós somos responsáveis por aquilo que nós vivenciamos. E qual que é a recomendação dos espíritos nessa questão? Para que possamos vivenciar a experiência sem reclamação, sem murmurar. Aí você fala, nossa, será que a gente não pode reclamar quando está difícil? Eu diria, podemos desabafar, mas não reclamar. Então, se nós tivermos uma capacidade de entendimento verdadeiramente sobre como a vida funciona, nós podemos desabafar, até para poder contar das dificuldades que nós passamos, pelo peso que às vezes a gente sente em algumas situações, que isso é natural nosso. Tem momentos que não é leve, que é bem difícil, é bem pesado, é bem complicado. E isso nos exige muita dedicação, muita atenção. Isso nos exige um trabalho de desdobramento muito significativo para vivermos com um pouco mais de integridade, de paz e harmonia. Então esse é um ponto que nós podemos trabalhar nesse sentido, compreendendo, aprendendo, sabendo lidar com algumas coisas que são realmente importantes. E esse é um ponto para nosso processo de aprendizado, de desenvolvimento de consciência. Então, se nós tivermos condições de entender que a paz começa em mim,
quando eu começo realmente a compreender tudo que acontece na minha vida. Não é justificar. Eu estou com um problema, agora eu vou justificar o problema para eu poder me sentir mais tranquilo. Não é justificativas que nós estamos comentando, mas sim compreensão sobre o que nos acontece, sobre o que nos atinge. De sabermos que a causa daquilo que nós vivemos, se não está no momento presente, certamente se encontra no momento passado. Então isso nos diz sobre a justiça, isso nos diz sobre as leis naturais, isso nos diz sobre a colheita e a semeadura, claro, que se nós estamos colhendo hoje alguma coisa que não seja assim tão positiva, podemos ter certeza que essas sementes, quem jogou na terra, quem de alguma maneira cuidou, fomos nós. Está difícil recolher alguns frutos, porque são amargos, tem espinho. O que eu faço com isso agora? Eu diria, vamos fazer o nosso melhor. Está difícil, peça ajuda. Eu preciso entender melhor, então leia, estude mais. Trabalhe mais no seu conhecimento sobre aquilo que nos envolve, sobre o que é a vida, sobre o objetivo da encarnação. Estude sobre você, tenha curiosidade de saber sobre você, desenvolva autoconhecimento, busque um trabalho profissional caso necessário. Se as coisas estão apertando demais, não fique calado ou calada, busque ajuda, busque orientação profissional. Então eu vejo assim, que como psicólogo, que tem pessoas que vivem amarguradas, mas acham que dão conta do recado. E às vezes estão se castigando de uma tal forma e desgastando tremendamente a sua capacidade de energia do corpo, de se desgastando a um ponto de encurtar a própria encarnação, por conta dos desafios, por conta das dores, por conta daquilo que sofre. Então nós podemos evitar muitas dificuldades no nosso caminho, muitas. Possamos nesse momento ter a certeza de que estamos num bom caminho. Que caminho é esse? O caminho da vida, a vida que nós estamos. Mas está difícil, vamos seguir em frente, não tem outra saída. A saída é em frente, é seguir adiante, pedindo ajuda. Não, mas não tem ninguém que me ajude. Busque, procure, sempre vai encontrar alguém para te ajudar. Ninguém está só. Nós estamos sim num caminho para podermos ter um pouco mais de tranquilidade. Nós estamos num caminho para aprendermos a ter esta tal tranquilidade. Nós estamos num caminho para aprender mais sobre nós. E você vai aprender sobre você. E eu estou aprendendo sobre mim. E nós vamos atravessar juntos as tempestades que a vida nos traz, para que justamente possamos tirar isso que não presta mais de dentro de nós mesmos. Com persistência, com entendimento, com compreensão, nós vamos conseguir, não tenha dúvida nenhuma. A paz começa em você, a sua paz começa em você, a minha paz começa em mim. Então, se eu quero ter paz, eu vou trabalhar pela paz. Mas eu não consigo, às vezes, manter a paciência com determinadas pessoas. Fica quieto. Não faça nada. Não reaja. Procure se perceber um pouco melhor. Então tem que ficar engolindo o sapo? Eu diria, não. Compreenda a situação. A chave está na compreensão. Se você puder compreender de uma outra maneira a vida que está trazendo para você, não tenha dúvidas de que você vai conseguir ter outros tipos de ações, atitudes e comportamentos. Não tenha dúvida. Então, o nosso comportamento também é resultado da forma como a gente elabora a vida que nos envolve. Se eu tenho uma forma de ver uma situação que me leva a uma sensação de que eu estou sendo enganado, por exemplo, que eu estou sendo ridicularizado, que eu estou sendo jogado para baixo, que eu estou sendo abandonado, e aí eu vou reagir em relação a esta situação, eu posso estar equivocado. Eu posso, nesse momento, demonstrar uma falta de amor próprio. E não é o caminho.
O caminho é ter entendimento, ter compreensão e saber que determinadas pessoas não podem oferecer o que elas não têm. Então, se eu espero alguma coisa de alguém que ela não tem, como é que ela pode me dar? Se eu espero colher limão num pé de laranja, não, é impossível. É impossível. Vamos perceber o que é que nós estamos fazendo. Será que você está esperando algo de uma situação ou de alguém que não tem capacidade de poder oferecer a você o que você acha que ela deveria dar? Então aí é um problema 100% seu, não é da pessoa. Ah, mas eu vou orientar, vou educar. Ok, você pode orientar, pode educar, pode fazer o que você bem entender, mas a decisão de mudar é da outra pessoa, não é sua. E aí nós vamos começar a perceber que muitas situações envolvem condições parecidas com esta, onde nós achamos que a vida deve ser de uma forma, e ela não é da forma como eu achei que deveria ser, e aí eu entro em conflito. E aí eu vou brigar com quem? Vou brigar com Deus? Vou brigar com a vida? Vou brigar com as pessoas? E eu vou brigar comigo mesmo? O convite é: não brigue, compreenda. Compreenda a si mesmo. Compreenda as situações. Faça o seu melhor. Aí sim, a paz começa a surgir em você. A paz começa em você. Que assim seja. Que Deus nos abençoe no nosso caminho, com muita luz, muita paz, muito entendimento e muita compreensão. Espero que nesse momento você esteja com a abertura necessária para poder compreender que a vida está trazendo a você nesse instante a maior e melhor contribuição. Apesar de acharmos que vivemos momentos muito difíceis, eu diria que esse é o momento de maior contribuição que a vida possa nos dar, que é o de nos oferecer a oportunidade do conhecimento sobre nós e de estimular o desenvolvimento nosso para novas habilidades e novas competências para a solução de problemas. Que Jesus nos abençoe, meu amigo e minha amiga. Estamos aqui nessa jornada juntos, compartilhando o mesmo momento nesse planeta. Mas cada um na sua história, cada um na sua necessidade, cada um ocupando o espaço que deve ocupar. E que no momento oportuno, no convite que a vida nos fará para a nossa desencarnação, que seja um momento espetacular na nossa existência, onde nós retornaremos com os louros, com as nossas reflexões, nós retornaremos de uma maneira para chegarmos num lugar onde realmente é o nosso lugar. E aí continuarmos o nosso aprendizado. Que Deus te abençoe, muita luz e muita paz. Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Até o nosso próximo encontro.